Hoje vamos entender que a falha é uma coisa que está somente na sua cabeça e ela não existe. É simplesmente uma coisa que foi inventada por pessoas e difundida até chegar ao ponto de você acreditar que ela realmente existe e deveria ser muito relevante para a sua vida, só que não é. Primeiro, para a gente entender o que é a falha, a gente primeiro tem que entender o que é o erro. O erro é o fato de você não acertar algo, é o fato de você simplesmente não conseguir realizar algo. Então vamos dizer que você tentou pegar um copo de plástico, e acabou pegando de forma frouxa, então fazendo com que o copo caia. Quando esse copo caiu, você pegou e percebeu de que você não pode pegar com a mão tão frouxa assim esse copo, porque esse copo vai cair. Então você começa a pegar com um pouco mais de força. Então você pega, levanta o copo com um pouco mais de força, fica na sua mão, só que o copo ainda está pesado demais e cai de novo. Então você percebe que você tem que apertar ainda mais. Então você vai medindo a força. Algum momento, sei lá, você pega e aperta demais o copo chora. Ou amassa, que no caso seria de plástico, então ele amassa. Então você percebe que você tem que pegar ele de forma mais leve, por aí vai. Então, isso são erros. Você cometeu uma série de erros até você acertar, que é simplesmente você pegar um copo e levantar ele e conseguir mover ele em qualquer dimensão, em qualquer lugar do espaço, que sem cair ou sem amassar, sem acontecer nada com esse copo. O erro é justamente isso. É você simplesmente não conseguir realizar algo. Porém, muitas vezes a gente acaba associando um erro à falha. A falhar. O que é falhar no mundo moderno? O que é falhar para a sociedade em si? É basicamente você não conseguir fazer algo. É você ser incapaz de conseguir algo. Então, vamos dizer que você precisa muito pagar uma conta, só que você não tem dinheiro, então você falhou. Só que se a gente parar para pensar, isso não é bem verdade. Você não falhou, você só está sem dinheiro para pagar aquela conta naquele momento. Mas você pode sair a qualquer momento, conseguir mais dinheiro e, por consequência, pagar aquela conta. Então, a gente tem muito aquele pensamento de falhar ser algo que a gente não consegue fazer. Ou simplesmente ser algo que a gente até acha que conseguiria, só que a gente não acerta daquela vez. Então, é como se você fosse um jogador de basquete e sempre lançasse cesta de 3. Cesta de 3, 3, 3, 3, 3. E chega um momento que você erra essa cesta. Então, para o mundo inteiro, você falhou. Só que você não falhou, você somente errou. E os erros são uma coisa que a gente tem que aprender, pois os erros são naturais. Os erros são coisas que acontecem na nossa vida. Isso é uma coisa totalmente comum, pois você não é uma pessoa que vai conseguir acertar 100% das vezes. Você sempre vai ter que errar em algum momento. Principalmente no começo. Principalmente quando você vai começar alguma coisa nova, você vai errar demais. Você não vai conseguir, você vai falhar, você por muitas vezes vai fazer burrada. E isso é totalmente natural. Isso é uma coisa totalmente comum. Porque é a primeira vez que você faz algo, então significa que você não vai conseguir fazer aquilo perfeitamente. Você não vai conseguir simplesmente ser o maestro, ser o cara mais bombástico de todos naquilo, sendo que simplesmente você nem fez aquilo pela primeira vez. Então não importa o quanto conhecimento teórico você tenha sobre algo, não importa o quanto você acha que sabe sobre alguma coisa. Se é a primeira vez que você está fazendo, a chance de você errar é praticamente 100% e tudo bem. Isso é natural, isso é normal. Nós temos que aprender com o erro. Porque mais que falhar é você justamente aprender com suas falhas. Quando você falha, tudo bem, acontece, é natural, não tem o que fazer. Mas você não aprender com aquela falha é um erro muito grave, um erro que vai custar basicamente todo o seu progresso. Se você tenta evoluir em alguma coisa, se você tenta melhorar em alguma coisa e não consegue aprender com suas falhas, com seus erros, com as vezes que você não conseguiu fazer algo, então significa dizer que você não vai estar evoluindo. A evolução necessariamente significa você ativamente falhar várias e várias e várias e várias vezes até você conseguir compreender como é que se acerta. Podemos até dizer que, na verdade, o acerto é a consequência de vários erros seguidos e aprendidos. Então, quanto mais erros você tem e mais você aprende com eles, mais você tem mais chance de você conseguir aquilo que você quer. Então vamos dizer para o lado de relacionamento, por exemplo. Você, quando você tenta chegar em uma pessoa, quando você tenta conversar com uma pessoa, você às vezes não consegue conversar tão bem. Você às vezes não consegue performar tão bem. E o que é que você faz? Você simplesmente para de conversar com todo ser humano na face da Terra e simplesmente se esconde no seu quarto eternamente porque você é um ser a qual não consegue fazer aquela interação humana? Não. Você aprende com aquilo que você simplesmente fez de errado, ou falou alguma coisa errada, ou simplesmente disse alguma coisa de uma forma que soou muito grosseira, ou falou alguma coisa que aquela outra pessoa não gostou.
Ou simplesmente a outra pessoa não queria conversar com você, então você só deveria tentar uma outra vez, uma próxima vez. Então, quando você entende tudo isso, quando você entende todos esses processos de que acontecem várias coisas, que existem vários fatores a qual interferem necessariamente para você conseguir conquistar alguma coisa, para você, no caso, conquistar uma pessoa ou conseguir conversar com uma pessoa, você começa a ter uma clareza muito maior do que você precisa fazer para conseguir ter o resultado que você quer. Então você deixa de pensar em eu não consegui isso porque eu sou incapaz, e você começa a pensar de que eu não consegui isso porque eu ainda não consegui falhar o suficiente para aprender como conquistar aquilo, como fazer aquilo que eu quero. Simplesmente se liberte dessa ideia de que falhar é uma coisa horrível, de que, meu Deus do céu, eu não posso falhar, porque você só falha, na verdade, quando você desiste. Quando você desiste, aí sim, podemos considerar que você falhou, porque não existe você acertar a partir do momento que você para de tentar. Então tente, erre, fale, tente, erre, até você conseguir acertar, até você conseguir conquistar aquilo que você quer. Porque quando você conquista o que você quer, simplesmente todo o resto parece irrelevante. Todos os erros que você cometeu, todas as vezes que você acha que fez certo, porém não fez, tudo isso é deixado para trás, é passado, e você simplesmente é elogiado por ter acertado.